Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu querido, minha querida irmã. Bom dia aí para você que está sintonizado aí na nossa programação. Você está aí pela 94 FM, programa Bom Dia, Espírito Santo. Que o Senhor venha te abençoar nessa manhã, que esta manhã seja bênção, seja vitória na sua vida. Estamos aqui com propósito, né? Todos os dias nós chegamos aqui na rádio com um propósito de entrar dentro da sua casa, no seu lar, trazendo aí a palavra de Deus para o seu coração. Que essa palavra ela venha libertar, curar a sua vida, venha trazer alento para a tua alma e do seu coração, e que você se desperte a buscar o Senhor, a ter no coração desejo, né, de buscar o Senhor em nome de Jesus. Eu quero estar lendo com vocês aqui, acompanhando aqui na Bíblia Sagrada, em 1 Timóteo capítulo 4, do 1 ao 16, tá bom? Capítulo 4, do 1 ao 16. Eu quero que vocês aí que estão no YouTube, não deu certo de entrar, mas você entra aí no Facebook e vai dar certo, tá bom? Depois a gente joga o vídeo no YouTube depois. Olha só o que a palavra de Deus aqui está dizendo. É bom que você grava, porque depois você pode ver mais uma vez. Você pode voltar lá no início do vídeo e vai conferindo lá na palavra para você guardar no seu coração, tá bom? Eu quero ler em 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, escutando o espírito enganadores e a doutrina de demônios, que com hipocrisia falarão mentiras, tendo cauterizado a própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que criou, para que com ações de graça participassem deles os fiéis e os que conhecem a verdade, porque tudo que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, ser recebido com ação de graças, porque é santificado mediante a palavra de Deus pela oração. Veja, meu querido irmão, que a palavra de Deus está dizendo que Deus abençoe aí, irmã Geralda, em nome de Jesus. Alguns se apostatarão da fé, deixarão de buscar a Deus, cansarão por causa das lutas, das perdas, das dificuldades que acontecem na vida de uma pessoa. Ela se apostata, ela deixa de simplesmente de buscar a Deus, de ir para a igreja, de orar, de ler a Bíblia. É como o filho pródigo, né? Que vai abandonar totalmente aí o seu pai, pega a herança e vai gastar absolutamente, não é? E só depois que aquele filho pródigo, ele reconhece que ele ficou longe, né, da palavra de Deus. Então é muito importante aí que você entenda, meu querido irmão, que não tem como você abandonar a casa do Pai. Se um dia você abandonar a casa do Pai, você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar, quebrantado, quebrado, não adianta. Orgulho não quer dizer nada. Eu estava vendo um testemunho de um rapaz, né, que ele ficou muito revoltado com Deus, porque ele perdeu o filho, isso tudo dentro da igreja, irmão, tudo dentro da igreja. Ele perdeu o seu filho, que morreu afogado no retiro que foi fazer, a sua esposa, que foi pregar o evangelho lá na Amazônia, foi para a Índia também, para lugares longe, pregar o evangelho, e ela voltou com câncer, morreu. A sua mãe também morreu. Então tudo foi num período assim muito curto, e ele orava, e ele gemia, e ele pedia, e nada aconteceu. Ele ficou revoltado, fez coisas horríveis, né? Porque ele ficou revoltado com Deus. Cadê o Senhor? Eu quero ser um ateu agora, eu não quero acreditar mais em Deus. E ele foi para a igreja naquele dia, com revolta, com ódio, com raiva, e pegou a Bíblia e rasgou a Bíblia, né? Rasgou as páginas da Bíblia, tudo, e fez necessidade, né? Fez necessidade fisiológica em cima da Bíblia. E aí, meu querido irmão, vocês sabem, né? E ele acabou de fazer e falou, tá vendo? Nada aconteceu comigo. Deus não liga para mim. E quando ele vai saindo da igreja, antes dele sair da igreja, irmão,
ele paralisou, ele não andou mais. E ele ali começou a gritar e a gritar e a gritar e saber o que está acontecendo. E o pastor correu para socorrer ele, mas Deus falou, não, é ele e eu, é ele e eu. E aí, meu querido irmão, Deus pegou aquele homem no meio da igreja, quando ele estava saindo da igreja, depois dele fazer necessidade fisiológica, em cima da Bíblia, com as páginas todas rasgadas. Ele ficou paralisado, não andou mais. E ali Deus começou a mostrar para ele o filho dele. Ele viu o filho dele rindo, feliz, que já tinha 15 anos que tinha acontecido isso, né? Deus abençoe Wagner, seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Veja que o filho dele já tinha falecido, já fazia 15 anos, isso tudo tinha acontecido com ele, já fazia 15 anos, e ele vê o filho dele, já era um jovem, né? Na verdade, já não era mais aquela criança que ele viu, que ele enterrou, já era um jovem que apareceu para ele na hora da visão. Deus mostrou tudo, irmão. E aquele menino falando para ele assim, pai, eu não estava sozinho, Jesus estava comigo. Antes de a morte matar o meu corpo, de o meu corpo morrer de vez, Jesus me tirou de dentro da água, eu nem senti a morte. Irmão, que coisa linda, aquele rapaz ali começou a chorar, meu filho, e aquele filho falando com ele na visão, eu não estou sozinho, eu estou bem aqui, pai. E depois ele ali chorava naquilo que ele estava vendo. De repente foi a sua esposa, né? A sua esposa apareceu também ali para ele na visão, Deus mostrando para ele. Eu estava, ela falando para ele, olha, Jesus estava comigo na hora que eu estava em coma, eu estava ouvindo que você estava orando por mim, meu filho, meu marido, né? No caso é o marido. Eu não estava sozinha, Deus estava comigo ali. E Jesus mostrou e ele viu tudo aquilo, irmão, chorando e ela falando, e Jesus com ela, todo o tempo. Ela dizia, todo o tempo Deus estava do meu lado, eu não estava sozinha, não fui abandonada. Então, e ali antes dele terminar uma visão, ele já viu outra visão. A outra visão que ele viu foi a visão da sua mãe também. São 3 mortes, perdas que ele teve no mesmo período. E aí a sua mãe, que ele teve que desligar os aparelhos, né? Ele teve que escolher. Então ele tinha, por que eu matei a minha mãe, eu tive que desligar. Então naquele momento ela apareceu para ele linda, maravilhosa, com os cabelos, porque quando ela faleceu eu já não tinha mais cabelo. Ela apareceu para ele com os cabelos, linda, maravilhosa, e ela dizendo, meu filho, eu estou bem, Jesus está comigo, estou com Cristo. Eles eram evangélicos, né, irmãos? E ali eles, estou com Cristo, e ele esteve comigo todo momento, meu filho, eu estou bem. E ele queria abraçar a mãe, ele queria abraçar naquele momento, dizendo, mãe, me perdoa, eu tive que desligar os aparelhos. E ela disse, não, você fez o certo, meu filho, foi tudo certo. Irmão, foi um período assim de muita adrenalina ali naquele momento, daquele rapaz, daquele jovem. Ele era médico, irmão, médico cardiologista, bem conceituado, mas ele estava tão revoltado com Deus. Naquele momento ele foi quebrantado, naquele momento Deus quebrantou o coração daquele homem, que ele caiu, o testemunho fala que ele caiu por terra, irmão. Ele caiu como se deu um baque na igreja assim, que ele caiu, ele chorava, até que ele acalmou e olhou para o pastor e disse, pastor, e agora? O que eu vou fazer? O que eu faço? Aí o pastor disse, agora, meu filho, e o pastor correu para colocar a mão sobre ele, e o Senhor disse, não, ainda não é tempo ainda, eu ainda estou tratando com ele. O resumo, irmão, aquele moço foi quebrantado, Deus falou com ele, não ficou só nisso. Aquele dia ele dormiu no fundo da igreja, ele não foi embora para casa, não teve coragem, o pastor também dormiu. No outro dia ele levantou e falou, pastor, está lá a Bíblia toda rasgada, com xixi, porque eu fiz necessidade. O que eu vou fazer? Eu preciso consertar isso, pastor. Eu preciso. Eu disse, não estou conseguindo. O pastor foi junto com ele.
ajuntou todas aquelas páginas da Bíblia, irmão. E ele disse assim, eu tenho que consertar, arrumou aquilo tudo, limpou toda a igreja, jogou sabão, disse, olha, tá limpo. Mas o tratamento que Deus estava fazendo com ele era muito mais profundo que simplesmente lavar, né, ali naquele local físico. Deus queria limpar ele por dentro. Irmãos, muitas vezes, nós, homens, nós, cheios de muitas vezes ficamos revoltados com as coisas, ficamos revoltados porque o pai morreu, porque a mãe morreu, e a gente tem aquela palavra, por que o Senhor levou? Por que o Senhor levou essa pessoa, uma pessoa tão boa, uma pessoa maravilhosa, por que o Senhor levou? Nós ficamos com essas palavras, só que nós somos humanos, nós somos pequenos demais, irmão, para entender o que Deus está querendo fazer conosco, como Deus está fazendo em nossa vida. E ele naquele momento, alguns dias depois, ele disse para o pastor, eu preciso testemunhar isso aqui. O pastor disse, olha, realmente é um milagre muito grande. E eu esqueci de falar com vocês que no final da visão, a igreja toda brilhou e Jesus apareceu a ele. Disse, meu filho, eu vim aqui para te resgatar. Para te resgatar, você tinha que chegar ao ponto que você está. Tem pessoas, irmãos, que tem que chegar no ponto, lá no fundo do poço mesmo, para poder reconhecer Deus. Porque senão ele não reconhece. Não adianta você pregar, não adianta você ensinar, a pessoa vai ser sempre rígida, ela vai sempre responder você com rispidez, porque o problema é ela com Deus. E o conserto tem que ser entre ela e Deus. Esse foi o conserto desse rapaz. Ele depois veio, a igreja testemunhou ali, a igreja inteira chorou, a igreja inteira foi na frente, irmão, orar por ele, sabe? O amor, ele disse, eu não mereço esse amor, eu fiz coisas terríveis, o pecado que eu cometi de fazer necessidade em cima da palavra sagrada, ele não conseguia acreditar que ele foi um monstro, que ele tinha sido um monstro, como pode? Deus estava ali ao todo tempo, do lado dele, do lado da família dele, e ele fez todas essas coisas, não podia acreditar. E ele foi testemunhando, a igreja toda foi impactada, irmão. Toda a igreja foi impactada com esse testemunho. E daí não ficou só isso, porque ele depois decidiu a vender o seu consultório, vendeu por um dinheiro bom, e ele vendeu, uma parte ele deu para ajudar assistenciais da igreja, outra parte ele guardou para ele viver sua vida, não queria mais, ele queria agora, visitar as pessoas nos hospitais, não como médico, mas como pessoa humana, para ver, para estar junto, para ajudar, para orar pelas pessoas. O testemunho dele, irmão, foi tremendo, tremendo, tremendo. E ali, junto com as pessoas, ele viu quantas e quantas pessoas que foram impactadas, que ele visitou, que estava no momento que ele estava também na mesma situação que ele, lá em cima de uma cama. E ele pôde falar o testemunho, e essas pessoas foram alcançadas pelo testemunho dele. Então eu digo para você que poucas são as pessoas, né, que têm essa experiência maravilhosa com Deus. Então eu digo para vocês, querido irmão, às vezes você fica revoltado com um parente, com um amigo, ou até eu estou falando com alguém aqui hoje que está revoltado também, porque o Senhor levou esposa, porque o Senhor levou filho, porque o Senhor levou alguém da sua casa. Mas você não sabe. E depois ele foi lá visitar nos países onde a esposa dele deu assistência. E viu, e Jesus falou para ele, olha meu filho, se a sua esposa não tivesse vindo para cá, ela não teria condições de evangelizar. E foram 22 famílias, 22 pessoas que ela ganhou para Jesus, lá neste lugar que ela foi. 22 pessoas. Do filho que morreu, a partir daquele momento, que a morte do seu filho, ela trouxe mais cuidado, né, nas piscinas, pessoas, né, que agora estavam se preocupando com a piscina, em preparar, em estar ali com tudo preparado para não acontecer mais acidente como houve. E a mãe
a mãe, que ele também estava triste com a mãe. Falou assim, a minha mãe, ela também tem uma palavra forte também. Jesus disse, a sua mãe, naquele momento que ela estava, ela trouxe alento, ela entendeu, ela compreendeu o quanto Deus amava ela e amava também o filho, porque ela ouvia, naquele momento a oração do filho está sendo ouvida, só que ele não ouviu. E Deus também estava tratando da mãe, que a mãe, ela estava feliz, e a morte dela, ela não sentiu a morte dela. O corpo morreu, mas o espírito ficou livre, não sentiu a dor. Irmãos, isso me impactou tanto que eu digo para você o seguinte, irmão. Aquilo que a gente sempre está falando aqui. Nós não estamos sozinhos, nós estamos aqui com propósito. Estamos nessa terra com propósito. E às vezes acontecem umas coisas dessas, de você perder um filho, de você perder um marido, de você perder a esposa. Impacta a gente, como ser humano, a gente se revolta. Mas põe uma coisa no seu coração, irmão. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito debaixo do céu. Nada acontece sem propósito, tá bom? Às vezes o filho morreu mais cedo, porque, quem sabe, ele iria se desviar do caminho. A gente não sabe como é que o que é o futuro. Nós só vemos aquilo que está acontecendo agora, no exato momento. Mas no futuro, a gente não sabe, não é? Veja o que a palavra do Senhor... Eu achei muito importante passar para vocês esse testemunho que me impactou muito. Aqui, ó, no versículo 6, se propuseres isso aos irmãos, serás bom ministro de Deus, Cristo, nutrindo-te com palavras de fé da tua boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e próprias de velhas, e exercita-se na piedade. Então o Senhor está dizendo para nós deixar as fábulas, os maus ensinamentos, aquilo que não é de Deus, aquilo que parece que é bom, aquilo que parece que é de Deus, aquilo que parece que é um bom caminho, não é. As fábulas, porque o exercício corporal pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo se aproveita, pois tem a promessa da vida presente e da vindoura. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e sofremos opróbios, pois temos colocado nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos que creem. Veja, meu querido irmão, muitas vezes nós somos colocados em momentos difíceis, no canto, exprimidos, entendeu? Mas nós temos que confiar no Senhor, não podemos desistir. Não podemos desistir. Manda e ensina essas coisas, ele diz. Ninguém menospreza a tua mocidade, mas se ser o exemplo dos fiéis na palavra, na conduta, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então o Senhor nos ensina aqui a gente ser o exemplo. Nós temos que ser o exemplo, meu querido irmão. Gemendo, chorando, eu tenho que permanecer. Eu não posso desistir. Versículo 13. Até que eu vá ocupar da leitura, da exortação e do ensinamento. Não despreze o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Veja os dons que o Senhor te deu. Quantos de vocês enterraram os seus dons? Quantos de vocês falam assim, eu não quero mais pregar, estou cansado, fulano não escuta, o outro não escuta, me trata com desdém, menospreza a palavra. Irmão, a palavra de Deus diz que nos últimos dias tudo isso ia acontecer. Mas ele também diz que se você permanecer firme, se você não desistir, irmão, as coisas vão acontecer na sua vida. Deus vai te abençoar. Permaneça firme e não desista o dom que Deus te deu. Não despreze. Foi te dado dons para você pregar, para você ensinar. Se eu for muitas vezes olhar, irmão, as coisas boas, aquilo que acontece ao meu favor,
Ou ao contrário, só vou pregar o que tiver ao meu favor, irmão. Eu não prego a palavra, porque eu tenho que pregar a mensagem. Goste eu ou não goste, eu tenho que pregar a mensagem de Deus. Esteja eu bem ou não, eu tenho que pregar, pois é o evangelho, é a palavra de Deus. E essa palavra, quando eu prego, ela retorna para mim em saúde, em alegria, em paz. Mesmo no tempo difícil, onde que as pessoas não te aceitam, as pessoas te repugnam, não querem, entendeu, querido irmão? Então é muito importante. Você não tem que fazer só aquilo que as pessoas gostam. Eu tenho que fazer aquilo que as pessoas não gostam. Eu não estou fazendo nada para agradá-las. Eu quero agradar o meu mestre, entendeu? Porque se agora não agradam elas, amanhã Deus vai tratar de cada um. No momento que eu prego, tem muitas pessoas que não gostam. A pastora fala demais. Eu não gostei disso, não gostei daquilo que ela falou. Mas eu não estou preocupada com isso. Eu vou me preocupar com a sua alma. Porque quem sabe agora você fica impactado, você fica com raiva. Mas amanhã algo extraordinário que nem aconteceu com este homem, irmão, vai acontecer na sua vida, vai acontecer na sua casa, vai acontecer na sua família, porque Deus não quer ver você no inferno, condenado. Deus quer tirar, olha o grande amor, naquele momento que aquele homem fez necessidade em cima da Bíblia, irmão, pensando nós seres humanos, que Deus tinha que mandar fogo do céu e queimar ali aquele homem, mas Deus não fez isso. O que Deus fez, irmão? Mostrou a ele que Deus é um Deus de amor, que ele podia se arrepender. E naquele momento houve verdadeiramente arrependimento no coração dele. E ele se voltou para Deus ali, reconheceu os erros dele, de tal maneira que ele foi totalmente quebrantado e entendeu todo o propósito de Deus na vida dele. Então muitas vezes tem que acontecer isso. Tá? No versículo 15, ocupa-te dessas coisas, permanece nelas, para que o teu aproveitamento seja manifestado a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nela, porque ao agir assim, salvar-te-ás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Veja, meu querido irmão, quantas pessoas, aquele doutor, médico, cardiologista, bem conceituado, ganhou para Jesus. Ganhou gente para Jesus nos hospitais, trouxe muita gente para a igreja com aquele testemunho forte, não é? Deus fez uma mudança extraordinária para ele chegar ao nível daquele homem. Ele teve que descer muito fundo, né? Aquele homem, ele teve que descer muito fundo para Deus trazê-lo de volta, irmão. Mas Deus trouxe de volta. Quem sabe você agora que está ouvindo essa palavra, não é, meu irmão, minha irmã? Está muito fundo. De qual maneira você diz, será que eu vou conseguir? Acho que Deus não me ama mais, fiz tanta coisa errada, fiz aquilo. Não, querido irmão. Veja o grande amor de Deus. Por mais que Deus quer que você reconheça seus pecados, que você coloque-se diante de Deus, aqui estou, Senhor, perdoa as minhas falhas, Senhor, perdoa os meus pecados, fiz muita coisa errada, mas eu quero que o Senhor me perdoe. Ó, irmão, seu coração vai ser quebrantado, Deus vai tratar de você, aleluia, glória a Deus. Então é muito importante você começar a entender, a compreender qual é o propósito de Deus na sua vida. Eu vou aqui no versículo 4, 7 e 8 diz, rejeite as fábulas profanas todas e exercita-te na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Irmãos, muitos de nós vivem uma vida sedentária. Parece que o único movimento que faz é levantar o garfo até a boca. Como consequência da falta de exercício físico, parece uma série de doenças, sem falar na obesidade, que também é um risco à saúde. Dessa parte aqui, o nosso corpo precisa de exercício.
Se você é uma pessoa que fica só sentada no sofá assistindo televisão, você vai ter problema sério de coração. Logo você não vai movimentar os braços nem as pernas. É preciso que você saia, que você caminhe, que você faça um pouco de exercício para que o sangue venha circular pelo seu corpo, pelos ossos, pelos nervos. É preciso que você saia. Pastor, estou com depressão, eu não tenho. Irmão, faça de tudo. Tá entendendo? Você precisa se exercitar para você viver. A mesma coisa é a nossa fé, irmão. Se muitas vezes começamos a ficar envelhecidos na fé. Aqueles milagres que aconteceram lá adiante, quando nós éramos mais novos, quando nós íamos para a igreja, milagres extraordinários. É preciso que Deus renove esses milagres novamente na nossa vida. E para isso é preciso que eu faça a minha parte. Comece a ler, comece a estudar, comece a buscar de Deus, que o Senhor vai te renovar totalmente como renovou a águia. Você conhece a história da águia? Se você não conhece, procure ver a história da águia. A águia, irmão, aos 30 anos, ela se sente pesada. Suas asas começam a pesar, não é? Gordura, começa a pesar, começa uma a grudar na outra, logo aquilo fica muito difícil para ela voar. As unhas dela crescem demais e ali ela já não consegue pegar a sua presa. E se a águia não consegue pegar a presa, ela vai morrer de fome. O bico dela começa a emborcar, ela não consegue mais pegar a comer, entendeu? Então ela fica uma águia com 30 anos apenas, ela fica fadada à morte, porque se ela não consegue pegar a presa, se ela não consegue se alimentar, ela vai morrer. Ela só tem duas escolhas para fazer. Ou ela morre, entra no lugar e espera a morte, ou ela se levanta para a vida, tá? E na verdade a águia, ou ela tem duas escolhas, mas a águia, quando ela se levanta para a vida, é preciso ela fazer alguns sacrifícios. O que ela faz? Ela pega primeiro, arranca as suas unhas, não é? Primeiro ela vai quebrar o bico, porque o bico está muito encurvado e se ele está encurvado ela não consegue pegar. Ela voa para um lugar bem alto, um lugar assim nas montanhas, bem alto, se esconde ali naquele lugar e ali ela vai começar o processo de renovação. Ela quebra seu bico todinho, deixa ele todo quebrado e ela espera, irmão. Não me diga como, mas é o processo da águia, tá? Deus, ele tem seus animais e sabe como lidar com cada um. Eu sei que a águia quebra o bico, ela espera aquele bico crescer. Quando aquele bico cresce, com aquele bico ela vai arrancando as unhas, ela vai requebra suas unhas, as unhas. E as unhas ali, ela começa a crescer novamente. Com aquele bico ela arranca todas as penas, aquelas penas pesadas, velhas. E ali a águia começa um processo de renovação. Ela começa num processo de renovação. E quando ela se renova totalmente, ela vê o bico que cresceu, as unhas, as penas. E ali a águia se sente boa para dar um primeiro voo. E ela sai dali renovada. Ela vai dar o seu primeiro voo. E aonde ela vai? Nas águas. Ela mergulha nas águas. E quando ela sai totalmente renovada. E é assim, meu querido irmão, é a nossa vida. O nosso sacrifício é esse. De orar, de pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados. E começar um período de renovação, de sacrifício, de jejum, de oração, de quebrantamento. Até o nosso eu ser totalmente quebrantado, como a águia. Você sabe depois quantos anos ela vai viver ainda? 70 anos. 30 anos ela estava fadada à morte. Ela escolheu viver, ela renovou, fez o sacrifício e ela vai viver até 70 anos, tá? E você, né? Deus está aqui falando com você. Ainda continuando, quais as vantagens do exercício físico? Não deve ser novidade. O exercício dá mais energia, ajuda a retardar o envelhecimento. E renova os músculos.
Exercita-te, previne a regeneração física, como se prolongasse a juventude. Faz bem para a pele, aumentando o fluxo sanguíneo e nela promovendo os nutrientes, retirando as toxinas. Também ajuda a perder peso. Pessoas ativas são menos sujeitas a ter problemas cardíacos. Percebemos no próprio corpo o resultado da falta de exercício físico. Quero, porém, falar agora de um outro tipo de exercício, o espiritual. Ele é tão necessário quanto ao outro. Por quê? Porque o homem não é só corpo, também ele é espírito. O exercício espiritual consiste diariamente em meditar na palavra de Deus e a falar com ele em ações e proceder bem. Quando deixamos de fazer isso, ficamos sujeitos à obesidade espiritual. O que seria isso? É alimentar o nosso espírito com tudo que é falso, abominável e ruim. A obesidade espiritual pesa e nos rouba as forças para vencer as lutas espirituais. Não conseguimos reagir. Por isso o apóstolo Paulo escreveu ao jovem Timóteo a recomendação da nossa leitura de hoje, em que, em particular, o que está no versículo que nós lemos no início, convido você a praticar esses exercícios espirituais, para poder crescer espiritualmente, para vencer as lutas diárias da vida, é preciso ter vigor. E este só vem com a prática espiritual e fisicamente. É necessário praticar exercício espiritual, se quisermos ser cristãos saudáveis, tá? Vocês se lembram, né? A obesidade não deixa você orar, é a preguiça espiritual, né? Que não deixa você se colocar diante de Deus. Então não deixa a preguiça, não deixa a obesidade te prender, não. Você foi escolhido no ventre da sua mãe. Aliás, você foi escolhido antes da fundação do mundo. Antes de você vir ao ventre da sua mãe. Você já foi escolhido para vir a este mundo e a brilhar como a luz, ser a luz do mundo e ser o sal da terra. Meu querido irmão, tome posse da palavra. Guarde-a no seu coração. São ensinamentos que nos ajudam, que nos fortalecem. São ensinamentos que nos levam a Deus. Então se dedique a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma. Busque a Deus de tudo que você puder, com todas as suas forças. Não deixe nada roubar o bem que foi implantado em você desde a fundação do mundo. Algo poderoso, algo especial, grandioso, em que nós homens, seres humanos pequenos, não temos condições de entender o poder que esse Deus tem para mudar dentro de nós, para mudar o nosso coração, para tirar esse coração de pedra e dar um coração de carne, que nem aconteceu com esse rapaz do testemunho, tá? Então, é muito importante e interessante você entender isso. E saiba que Jesus te ama. Jesus ama você. Deus quer que você caminhe para frente. Quer que você perceba o que está acontecendo do seu lado esquerdo e direito. Ele não quer que você fique no sono da indolência. Ele não quer que você fique aí pensando em morrer, em sumir, em acabar com tudo. Deus quer que você abra a sua mente para as coisas grandes e maravilhosas que estão dentro de você. Você percebe, meu irmão, minha irmã, que o mundo, que os ímpios do mundo estão tomando conta de tudo. E você, como servo de Deus, que tem prioridade nas coisas do Senhor, que o Senhor prometeu a você de abençoar você, e você está de braço cruzado, deixando tudo passar, deixando o ímpio tomar conta de tudo, deixando as coisas erradas tomar conta de tudo. Você conhece a verdade, você conhece o poder do Evangelho, mas você não está fazendo nada para isso. Você está deixando passar, irmão. Então, se levante, tome uma posição diante de Deus, fale com Jesus: Pai, eu não quero ficar deixando tudo passar não, o Senhor me enviou aqui com propósito, então eu quero cumprir esse propósito, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, abre a minha mente, e que o Senhor vai abrir a tua mente, o teu coração, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse instante, vamos pedir a Deus, para Deus te abençoar, abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Vocês têm coisas boas dentro de você, então vamos fazer essas coisas boas sair, para abençoar o nosso irmão da direita, da esquerda, aqueles que estão na frente, aqueles que estão atrás.
nossos irmãos que estão precisando de nós, que muitas vezes você nem sabe onde eles estão. Às vezes está do teu lado direito e esquerdo e você não percebe. Senhor, abra meus olhos para enxergar o meu irmão. Abra os meus olhos para enxergar, Senhor. Quem sabe você é um dono de uma empresa, você corre para lá e para cá e você não presta atenção nos seus irmãos que precisam de uma ajuda. Talvez a ajuda não seja o dinheiro, mas a ajuda é a palavra, é você cumprimentar a pessoa, é você dizer bom dia, querido irmão, bom dia, minha irmã, meu irmão. Hoje em dia as pessoas não falam bom dia para ninguém, irmão. As pessoas hoje passam pelo outro, às vezes mora bem pertinho do outro, é vizinho, mas não sabe falar bom dia. Não, já sai correndo, parece que não enxerga o outro, irmão, isso não é de Deus. É preciso que você olhe para o seu irmão da direita e dê bom dia, boa tarde, meu irmão, como é que você está? Está tudo bem? O fulano está precisando de ajuda, o que você está precisando? O que eu posso te ajudar? Humanidade, irmão, tudo isso Jesus deu para nós. E as pessoas estão largando isso de lado, mesmo os crentes, mesmo aqueles que estão todo dia na igreja, não estão cumprindo o que Deus manda fazer. Porque estão preocupados com o dinheiro, estão preocupados em buscar as coisas. Eu vejo pessoas sofrendo. Por quê? Muitas vezes eles não buscam a Deus. Deus está em segundo lugar. Se tiver aqui na igreja no domingo, mas se no domingo ele tem que correr atrás de dinheiro, ele não vem no domingo na igreja por causa do dinheiro. Então isso não é de Deus. Irmão, nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar, irmão. Eu não tenho que buscar, Senhor, eu preciso do dinheiro, eu preciso, Senhor, dessa quantia para mim pagar meu aluguel, para mim pagar minha conta de água e luz, mas hoje é o dia de eu ir na sua casa. Amanhã, segunda-feira, eu vou trabalhar e vou ganhar o dinheiro para pagar minha conta. Cadê que as pessoas pensam assim? Não, no domingo eu vou ganhar meu dinheiro, depois outro dia eu vou na igreja. Então, como é que você quer que Deus te abençoe? Como é que você quer que Deus reconheça isso? Que Deus entenda se nós estamos deixando Deus em segundo lugar. Eu vivo falando isso aqui, meu irmão, minha irmã. Isso aqui é muito interessante. As pessoas não colocam isso no seu coração. As pessoas não pensam, não vê que Deus está olhando isso aí. Aonde você está me colocando? Aonde eu faço parte na sua vida? Em que lugar da sua vida eu estou? O Senhor pergunta todos os dias, porque quando eu chego perto de você, você foge. Não, hoje eu vou trabalhar, hoje eu não vou na igreja. Ah, não, meu dízimo, nossa, eu vou dar quando der. Quando der, não, imagina, Deus não quer dinheiro. Claro que Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele usa ele para nos abençoar, se você entender. Se você tiver a percepção, entender quem é Deus na sua vida e na minha vida. É isso que eu tenho aprendido com Deus todos os dias, meu irmão. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada por esta manhã. Obrigada, Senhor, por esse dia que se aproxima. Espírito Santo, Tu conhece o coração de cada um que está aqui conosco. Venha abençoar, Senhor. Venha quebrantar o coração. Venha quebrar as amarras e as fortalezas. Quantas pessoas estão prisioneiras? Prisioneiro das drogas, prisioneiro de si mesmo, prisioneiro da mágoa, do ódio, prisioneiro do dinheiro. Estão revoltados com Deus. Outros se tornaram ateus por causa que perderam muitas coisas na sua vida. Quantos afastaram da sua casa revoltados? Senhor, tem misericórdia agora. Vá de encontro aonde estão essas pessoas. Aonde estão, Senhor? Lá no sítio, lá na chácara, nas fazendas. Tem pessoa que nem ora mais, que nem lê mais a Bíblia, a palavra do Senhor, porque estão revoltados com o Senhor. Jesus, vai de encontro aonde estão essas pessoas agora, Pai. Opera sobre a tua vida. Tem muitos que perderam seu marido, seu filho. O marido foi embora e a pessoa não vai mais na sua casa. A esposa foi embora, ficou revoltado. Não vai mais na tua casa porque está revoltado, porque Deus fez isso comigo. Jesus, tem misericórdia, abre essas mentes, Senhor, abre esses corações para ouvir, para entender e compreender, em nome de Jesus, que o Senhor é Deus, que aquele que me clamar de coração me achará, serei achado de vós, diz o Senhor. Estende as tuas mãos, repreende as fortalezas das trevas, que tem muitas vezes fechado a tua mente, o seu coração, para você não ouvir, para você não entender, para você não compreender.
a vontade de Deus. Abençoa, Senhor, aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos apartamentos chorando, aqueles que estão nos táxis, no automóvel, no Uber, nos caminhões, aonde quer que esta mensagem for ouvida. Espírito Santo, levante essa pessoa. Quem sabe ela está tão profundo, quem sabe ela está tão lá embaixo, Senhor, que ela não te escuta mais, não escuta mais a tua voz. Pai, vai te encontrar, ela Shúria Manaia, onde ela estiver agora, lá no fundo do poço, traga de volta para cima, Senhor, para que ela saiba que é o Senhor que está no controle. Em nome de Jesus, eu agradeço e te louvo, Pai, por esta vida. Que o Senhor venha sarar, curar, libertar, restaurar, levantar, fortalecer aqueles que estão fracos, aqueles que estão sem força, aqueles que estão sem coragem, aqueles que estão querendo desistir. Estende, Senhor, as tuas mãos para abençoar a tua igreja, para abençoar o teu povo em nome de Jesus. Eu abençoo cada vida que está aqui, pela nossa irmã Ângela. Senhor, abençoa a Geralda, o Wagner. Deus, quebra, amarra todas as fortalezas. Em nome de Jesus, Senhor. Visita eles agora, toca neles, do alto das suas cabeças à planta dos pés. Eu ordeno enfermidade, eu ordeno doença. Você que está nas pernas, você que está no sangue, você que está na cabeça, no fígado, nos rins, no intestino, nas vias urinárias, eu ordeno ao câncer. Morram agora os vírus e as bactérias, que esta pessoa se levante e ande, que está desempregada, Senhor, prepara o melhor emprego, o melhor salário, abençoa aqueles que estão longe ou perto, em nome de Jesus, e eu declaro as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a vida dos teus filhos. Abençoa o seu salário, abençoa a sua empresa. Pai, tem muitos que estão com a empresa à beira da falência. Pai, coloque as tuas mãos sobre esta empresa. Repreende toda mandinga, toda macumbaria, feitiçaria, alguma coisa que foi feita, Senhor. Sejam tirados e arrancados e abençoa essa empresa. Em nome de Jesus, que o Senhor lhe dê uma saída para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos. São 11 horas e 47 minutos. Nós vamos aqui finalizar o nosso vídeo, mas temos uns minutos aí da rádio, tá bom? Você que está pelo Facebook, nós vamos postar o nosso vídeo aí no YouTube, porque hoje o YouTube não estava mudo, né? Quando estiver mudo, você vai para o Facebook, tá bom? Quando estiver mudo, você vá pelo Facebook. Se eu não estiver no YouTube, eu estou no Facebook, tá bom? Vou gravar o vídeo e vou lançar no Facebook. Então você pode aí estar compartilhando esse vídeo com as pessoas que você conhece, com seus parentes, com seus amigos, com todas as pessoas que precisam de ouvir a palavra de Deus e serem restauradas e curadas. É para isso que nós estamos aqui, irmão. Não tem chuva, não tem sol, não tem dia ruim. Todos os dias é dia da gente estar aqui trazendo para você a mensagem, a palavra de Deus para o seu coração, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seus filhos, que Deus abençoe. E amanhã estaremos de volta das 10 ao meio-dia, trazendo aqui a palavra de Deus para o seu coração, e pelo Facebook ou YouTube, das 10h20, estaremos já aqui nos preparando, tá bom? E que Deus abençoe. Lembrando vocês que hoje nós temos culto aqui na nossa igreja, em Patos, em Minas, hoje, na rua Antônio Cândido Borges 206, bem próximo ali do supermercado BH, então aqui na Vila Garcia. Então você aqui de Patos, Minas, estão vendo o culto hoje, participe, busque a Deus, fale com Jesus. Pai, eu vou ouvir a tua palavra. Senhor, fala comigo, me dirige, me dê sabedoria e graça. Estamos juntos aqui para levar ao teu coração a mensagem de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe tudo que você fizer, em nome de Jesus. Você quer comunicar conosco? Você quer ser um parceiro, uma parceira? O nosso telefone está aí no vídeo, é só você entrar em contato, tá bom? Você quer ajudar o reino de Deus, levar essa mensagem mais longe? Então fale conosco. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Bom dia, Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor.